Então vamos lá, no comecinho que vocês estavam conversando lá, né? A respeito. Deixa eu ver se eu lembro que vocês estavam falando sobre o e-comercial, né? Então quando eu tenho e-comercial, são dois e-comercial, né? É, ele quer dizer que eu tenho uma junção de condições. Então, se x é igual a 2 e y igual a 3, é essa. Deixa eu colocar aqui, ó. Tela 1. Obrigada. Eu fiz a pergunta. Isso, não, e você explicou direitinho para ela lá, tá? Tá certinho. Então, quando eu tenho aqui, né, o igual, né, o falso, o verdadeiro, quando eu tenho A5 e B3, né? Então, quando A é igual a 5 e B é igual a 3, aí ele dá verdadeiro. E aí qualquer um dos que não for, ele vai dar falso. Por exemplo, A é 4 e, né, a hora que ele fizer a pergunta, A tá com 4 e B tá com 3, o A tá errado e o B tá certo, mas tem que ser as duas condições, que é E, né? E eu tenho a condição também ou, né? A condição ou são duas barras, né? Duas barras em pés que eu vou mostrar para vocês hoje na aula, tá? Ah, antes da gente começar, eu vi que vocês lá durante a semana vocês fizeram uma pesquisa, né? Colocaram um vídeo do YouTube, isso é muito bom. Essa é a ideia que a gente estava comentando lá no primeira aula, né? Dessa nova forma de aula. A aula não é só o professor explicando, vocês têm que ver. Não sei se eu até comentei com vocês sobre a sala de aula invertida, eu acho que não, né? Não sei, se não comentei, eu comento agora. Né? O que é a sala de aula invertida? Né? Ou Flipped Classroom, né? Que é essa nova modalidade de aula em que o aluno já estuda, né? Já faz uma pesquisa prévia antes da aula, né? Logicamente, e depois, né? Durante a aula, como ele já leu alguma coisa, tudo que é falado na aula ele já assimila muito melhor. Então fica Parece, mais fácil. parece que o nosso é no método de ensino. Aqui a gente utiliza o PBL, que é o Problem Based Learning. Ah, A gente abre um problema, tá. fala, a gente lê um caso clínico, vê o que a gente tem que aprender, a gente discute e vê o que a gente tem que aprender dentro daquele módulo, naquele momento. Aham. E aí a gente tem uma semana, na outra semana a gente fecha o problema, que é todo mundo lê o assunto e o tutor, que seria o professor, tá lá só para falar, não, esse caminho Isso. não tá certo, é isso, é aquilo, mas quem comanda são os alunos, né? Bem Exato. legal, só bem controverso também, porque a gente não gosta muito. Mas É é muito porque legal estudar isso. sobre essa pele. É porque isso. Geralmente não gosta, por quê? Porque. Desculpa. Porque isso exige mais do próprio aluno. E o aprendizado exige do aluno. Então, quando você senta numa sala de aula, onde o professor fica falando, 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 e você está ali sentado, né, o esforço maior, né, não que seja maior o esforço do professor, mas você está numa posição cômoda de receber aquela informação. Né? E quando você parte para a ação, né, então você está buscando aquela informação, você está lendo aquela informação para quando tiver aula você já aproveitar. E essa nova modalidade ela rende muito mais. Né? Então você com uma hora de aula, né, você aprende muito mais. Por quê? Porque você já estudou antes, você já tirou as suas dúvidas, você vem com dúvidas novas. Né? Aí um outro colega seu faz uma pergunta, né? Então você já está por dentro um pouco daquele assunto e aquilo é explorado. E depois da aula também você dá uma revisada e aí você tem o aprendizado. Né? Então essa é a ideia. Tá? A gente costuma usar as conferências, que são aulas do meio da semana, para poder ajudar tipo, a quem pega um profissional que está na área. Pode, tipo assim, o vídeo no YouTube é como se fosse uma conferência que já prepara você para Isso. a aula em si, o fechamento, né? Uhum. É, Mas não duvido muito, que o pessoal aqui é matemático e engenheiro, eles vão ficar rindo da minha cara. Vou falar. aqui eu vi você comentando, nós temos duas engenharias aqui e a matemática, mas acho que a maioria dos alunos são da matemática mesmo, tá? E assistindo aqui, né? Lógico. Porque pode ter gente que está assistindo depois a gravação da aula que a gente posta também. Então, sobre esse tipo de aula, ela é realmente muito interessante. Essa é a ideia e é a forma que vai ter.
Então, quando você estuda alguma coisa, quando você busca essa informação, né, para você lá, você já vem com uma prévia. Né? E foi assim que vocês trabalharam essa semana. Né? Ou seja, vocês buscaram uma informação que é uma informação um pouco diferente da que eu passei. Eu passei os ifs alinhados, né? Então seria um dentro do outro. Faz um if aqui e dentro daquela resposta você coloca outro if. Aí vocês viram com aquele com E comercial, com as barrinhas, que é o E e que é o OU, que eu vou mostrar para vocês. E só que, né, a gente vai precisar dessa forma primeira que eu passei para vocês, porque aí vocês vão trabalhar, né, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho de estrutura de repetição, né, e aí dentro da repetição eu tenho que colocar os ifs também. E um if ele pode estar dentro de outro if, aí conforme vocês vão ampliando a programação de vocês, vocês vão vendo que vai precisar realmente dessas duas formas, inclusive, não só a que eu estou passando, tá? Só com a que eu estou passando é possível fazer, só que fica um pouco mais pesada a programação, né? Mas é a base, né? A primeira base que a gente tem que ver. Depois a gente vê o e-comercial. Em relação aos exercícios, né? Está sendo mais fácil, está sendo mais difícil? Vocês têm alguma dúvida antes da gente começar, para a gente já discutir isso daí? Né? Do que vocês assistiram nas outras aulas ou na aula online? Tem alguma dúvida? Ou já estão sabendo tudo? Esses alinhados aí que o senhor mostrou na última aula, seria depois como o senhor dar uma relembrada neles? Porque muita gente teve dificuldade de assistir o vídeo mesmo. Tá, sim. Qual que você fala? De colocar um dentro do outro, dar um exemplo. Tá. Tive uma ideia. Eu vou fazer uma dessa forma. Eu vou pegar até um exercício da aula passada e a gente remonta ele usando um dentro do outro e depois usando a estrutura de e-comercial, né, e as duas barrinhas para que a gente faça o E e o OU, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa é a tela 1, né? Ocultar. E aí aqui, algoritmos, deixa eu só fechar aqui. Estrutura condicional 2 aqui. Enquanto ele abre lá, eu vou já carregar aqui, olha só. Não abriu não. Agora abriu 2 vezes. Deixa eu... Então olha só, vou pegar um exercício aqui. Vocês têm ele aí, né? Vai ser... o do positivo e negativo. Vou pegar esse aqui, ó. O 3, tá? Então olha só, faça um programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Ah não, mas esse aqui não vai dar para colocar com o comercial. Bom, eu explico então o valor para que vocês façam com os ifs alinhados. Olha só. Nós fizemos esse aqui desse jeito aqui antes, tá? Não foi? Até aqui vocês entenderam? Olha só. Deixa eu só... Olha só. Se esta condição aqui for verdadeira, né, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o quê? O que começa nessa chave e termina nessa chave. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, né, tudo que eu colocar aqui, né, onde eu coloquei esse monte de X aqui, ele vai executar. Se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele vai colocar tudo dentro, vai executar tudo dentro dessa chave. E no final, isso aqui vai ser sempre executado, porque ele termina o if e aí ele vai fazer isso aqui, né? Então se eu colocar um printf aqui, fim, né? Printf, né? Fim.
ele sempre vai executar, independente da condição. Por quê? Porque ele termina aqui, ó. A condição verdadeira termina aqui e a condição falsa termina aqui do else, né? Vocês lembram que o else é a condição falsa. Então, tudo que eu tiver aqui dentro, eu posso colocar... desculpa, tudo que eu quiser colocar aqui dentro das chaves, ele só vai executar caso a condição de cima seja verdadeira. E aí o que eu fiz, né? Eu coloquei lá... vamos só voltar. Não, deixa eu copiar daqui de novo. Olha só. O que eu fiz? Opa. Aqui dentro eu coloco outra estrutura. Vou até separar ela aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, vocês podem ver que tá dentro dessa chave aqui, ó. Não, essa chave começa aqui e termina aqui. Então, olha só. Se essa condição for verdadeira, ele vai escrever o nulo, né? Se o que é? Valor for zero, ele vai escrever o nulo, tá? Se não, ele vai escrever o positivo. Mas ele só vai executar isso aqui se ele entrar nessas chaves aqui. E ele só entra nessas chaves se a condição for verdadeira. E poderia fazer aqui também? Poderia, né? Olha só, vou mudar um pouquinho. Ó, vou deixar do jeito que estava lá antes, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Se o valor for maior do que zero, ele já é positivo. Se não for, ele pode ser zero, que é um valor nulo, ou negativo, certo? Porque se ele for maior do que zero, ele já vai entrar aqui, vem aqui, pula o else, né? Então pula toda essa condição aqui do else, porque o else, né, é a condição que só executa se ele for falso. Então aqui dentro eu posso perguntar, if, olha só, vou fazer até diferente, valor for menor do que zero, o que ele faz? Né? Ele abre a chave e imprime que ele é negativo. Opa, desculpa. Fecho a chave, coloco a condição falsa. Falsa de quê? Desta condição aqui, deste if, ó, tá vendo? Qual que é a condição desse if aqui? Ele vai ser, não será menor do que zero. Ou seja, ele é maior do que zero, né? Ou ele é igual ou maior do que zero. Mas se ele for maior do que zero, ele já morre aqui, ó. Ele já entra nessa condição. Então ele só será a possibilidade dele ser zero. E aí eu escrevo printf de aspas nulo, né? E aí coloco o ponto e vírgula. Então olha só, a hora que eu executar, ó, fiz, ele vai funcionar do mesmo, vai ter o mesmo resultado, só que a programação está diferente daquela forma que a gente viu a aula passada. Sem a ponto e vírgula, né? Lógico. Aí o que eu coloco? Se eu colocar 1, ele já me dá positivo e escreve o fim aqui, ó. Tá vendo? Professor, não lembro como é que faz para pular uma linha. /n, né? Olhem no exemplo. Isso, perfeito. Sempre olhem no exemplo. Não lembrou? Olha no exemplo. E se eu executar de novo e que eu colocar 0? Olha lá, ele colocou nulo. Por quê? 0 é maior do que 0? Não, ele vem para o else. 0 é menor do que 0? Também não, porque 0 é igual a 0. Ele vem no else de novo, imprime o nulo, fecha aqui, terminou, ele fecha aqui de novo e aí ele imprime sempre o fim. Pode ver que o fim vai sempre aparecer. Tá? Eu vou colocar essa solução aqui lá no arquivo, tá? Entenderam isso? Tá claro? Como é que tá? Pra mim pareceu bem parecido. Isso, eu só mudei a posição, olha só, deixa eu copiar aqui. É só a posição, você só inverteu. Exatamente. E por que eu inverti? Eu vou colocar ele aqui embaixo. É mais lógico. Não, eu só inverti para dar um outro exemplo para vocês e para vocês perceberem, né? O que a gente tem que estar raciocinando.
O que eu vou colocar aqui dentro? O que eu quero que ele faça. Né? Então aqui eu tenho o valor igual ou maior ou igual a zero, eu sei que quando ele for zero ele vai entrar aqui. Né? E nesse caso aqui não, é só valor maior do que zero. Então quando ele for igual ele entra no else. Só isso. Né? Por quê? Se eu tiver, olha só, se eu tivesse mantido aqui maior ou igual a zero, ele vai funcionar? O que vocês acham que ele vai acontecer? Com positivo e negativo, sim. Ele vai funcionar. Só que a hora que eu colocar zero, ele vai fazer o quê? Valor é maior ou igual a zero? Sim, ele é igual a zero. Ele vai imprimir positivo. Vamos ver? Tá errado, tá? Zero positivo, olha lá. Ele não fez, ele tem que ter só o menor aqui. Isso interfere na velocidade, né, que o programa roda? Nesse caso não. Tá? Minimamente. Existem coisas que realmente interferem. Tá? Se você pode usar no positivo e não precisar, por exemplo, do else, né, se a gente não precisasse ter o else, né, aí sim interferiria um pouquinho mais. Tá? Vou colocar aqui resolução 2. Só organizar aqui para não bagunçar depois para você. Tá. Bom, perfeito. Já fiz lá. Deixa eu agora ver uma... Tá, vou pegar esse outro exercício aqui. Olha lá, vamos ver. Né? Nós fizemos o 4 aqui, né? Olha só. Opa. Então faça um exercício que verifique o número digitado é 1 ou 2. Se for 1, escreva feminino, se for 2, masculino. Obviamente, né, a mesma coisa aqui, lembra? Olha, eu coloquei o else aqui, ó. Tá vendo? No exemplo da aula passada. Também coloquei o else, dentro do else a outra pergunta, tá? Sexo masculino, sexo feminino e sexo inválido, né? Mas eu posso fazer uma outra pergunta aqui. Eu posso perguntar se é casado ou se é solteiro, né? Olha só. Então eu vou colocar aqui casado, né? Quero saber se a pessoa é casada ou solteira. Eu faço de novo outra pergunta, né? Printf. Vou até copiar aqui para não perder tempo digitando, né? Número 1 para casado. E número 2 para solteiro, tá? Pode ser? E aí, olha só. Se sexo é igual a 1, eu já digo que é masculino, né? Aí eu coloco um if aqui, ó. If casado igual a 1, se ele for igual a 1, ele é o quê? Printf. Opa. Casado. Tá? Ponto e vírgula. Opa. Else, se ele não for, eu nem vou se digitar errado, tá? Não vou fazer não. Printf solteiro. Pronto, né? Então, ele só vai funcionar, né, no caso sexo masculino. Então vamos lá. O 1 para masculino. Ah, eu não coloquei aqui, né, o scanf. Faltou o scanf aqui, ó. Casado, né?
Ele deu erro por causa disso, tá? Então olha só. 1 para casar, 1 e 1. Masculino casado, tá? Vou pôr um barra N aqui para ele quebrar ali. Quando eu colocar, se eu colocar 2 aqui, ele nem pergunta, né? Ó. Só feminino, porque lá no feminino eu não fiz aqui essa parte, tá? Então coloco 1 e coloco 2, masculino e solteiro. Era o que a gente estava fazendo até agora, né? Mas olha só. Eu posso fazer aqui, ó, dentro, eu sempre coloco um chaves, tá? Se sexo igual a 1 e casado igual a 1, aí sim ele vai ser masculino casado. Tá? Aí pode falar só Eu vou tirar isso aqui. Então olha só. Essa condição só se... Opa, tá faltando uma chave aqui, um parênteses, desculpa. Que eu abri o parênteses aqui e não fechei lá, tá? Quando eu coloco 1, o que ele faz? Né? 1 e 1, ele entra masculino casado. Qualquer coisa que dê errado aqui, ó, sexo 1, mas ele é solteiro, o que ele vai colocar? Sexo inválido. Por quê? Vamos ver. Porque não tem porque se ele é masculino, ele não pode estar programado lá pra... Isso, exato, não está programado para ele tá... Ele teria que voltar para a primeira pergunta. Exatamente. Olha só, sexo é igual a 1? Sim. Casado é igual a 1? Não, é 2. Então o que ele faz? Esta condição aqui que eu coloquei inteira dentro da chave é um E, né? O que ele vai fazer? Não. Essa e essa. Essa é verdadeira e essa é falsa. Tem que ser as duas verdadeiras. Como essa aqui é falsa, ele vem para o else. Entra aqui. Sexo é igual a 2? Não, sexo é igual a 1. Então ele vai imprimir sexo inválido. Para isso que eu tenho o e-comercial. Quando eu tenho mais de uma pergunta que eu quero só saber lá o e-comercial. Tá? E se eu tiver o ou? Deixa eu só colocar isso aqui. Tem um microfone ligado aí. É, alguém abriu. É só fechar o microfone, tá, gente? Então, olha só. Né? Se eu mudar isso aqui para ou, né? São essas duas barrinhas em pé. Aí, uma ou outra. Qualquer uma das duas, ele entra aqui, nessa primeira informação. Então, se o sexo for 1, ele dá masculino, independente dele ser casado ou não. Agora, se ele for casado, se casado for 1, independente do sexo, ele vai entrar aqui. Vamos ver. Né? Então, olha lá. Sexo é 1, mais casado eu vou colocar até 3, para ser bem errado. Masculino casado. Por quê? Sexo é 1. Essa condição ou essa condição. Essa já é verdadeira. Só uma precisa. Ele vem e já faz aqui. Vamos ver se é só uma que precisa mesmo. Olha só. Sexo. 6. Né? Casado ou solteiro? Casado 1, vou colocar. Casado 1. Ele entrou aqui de novo e imprimiu isso. Lógico, não está lá muito correto, né? Para o que a gente quer. Mas, né? É só para explicar o funcionamento do e-comercial. Você falou que ou casado é igual a 1. Então, se ou Isso. o casado for 1, o casado foi 1. Então ele imprimiu. Se você tivesse colocado 6 e 6, ele não teria imprimido. Exatamente. Exatamente. Tá? As duas condições têm que ser falsas para ele entrar. Vamos ver. Entrar no else, né? Ó, 2 e 2. Tá vendo? Ele entrou aqui, ó. Tá?
ele deu falso, entra no else, aí ele pergunta, sexo é igual a 2? Não, é sim, né? Aí ele entra aqui no feminino. Tá? Isso é que eu queria explicar lá do E comercial e do E e do OU, né? Do E e do OU, né? Quando eu uso E, todas as condições que estão ligadas por E tem que ser verdadeiras. Quando eu tenho OU, né, uma das opções que tem. Eu posso ter mais aqui, né? Sexo igual a 1, casado igual a 1, sei lá, menor idade igual a 1 e assim por diante, né? Eu vou colocando com E e com OU. E eu escolho, né, o que eu quero. Então depende do meu. E isso pega com treino. Aí vocês têm que treinar e ver. Tranquilos até aí? Dúvidas? Tranquilo. Deixa eu só fazer um negocinho aqui então. Estrutura de repetição, tá? Repetição 03. Então olha só, né? Quando eu tenho uma repetição, né? Ou seja, eu quero imprimir uma sequência de números de 1 a 10. Né? Então vamos lá. Imprima uma sequência de números de 1 a 10. O que ele vai fazer aqui? Olha só. Int, vou colocar aqui o número. Tá? Só isso. Tá? Não tenho nada no meu programa. Então, só declarei a variável número. Tá? Vou colocar um for. Esse é um comando novo que a gente tem que ver. Ele parece complicado, mas ele não é. Olha só. Para, né? For é para. Para quem? Vamos colocar aqui número, né, igual a 0. E aí é só um igual, porque eu estou definindo que ele vai começar com 0, né, enquanto número for menor ou igual a 10, né? E aí número mais. Número mais quer dizer que ele, cada vez que ele passar por esta sequência, ele vai incrementar 1. Ou seja, número começa com quanto? Com 0. Aqui é o início. Até quando? Até quando ele for menor do que igual a 10. E cada vez que ele passar, o número começou com 0. A próxima vez que ele passar aqui, ele vai ser 1. A próxima vez que ele vai passar aqui, vai ser 2. E assim por diante, né? Tá? Então, olha só. Printf, quem? Aspas, percentual i. Né? Vou dar um espacinho aqui para ele, vou colocar uma vírgula, para ele separar todos os números por vírgula lá. Essa vírgula só vai aparecer lá no final, depois eu mostro para vocês, tá? E essa vírgula aqui eu vou colocar quem? Para dizer, né, a separação da variável que eu vou estar trabalhando. Vamos executar? Olha só. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Essa vírgula aqui, ó, é essas vírgulas que ele aparece aqui. É só para imprimir, tá? Podia colocar o quê? O que vocês querem que eu coloque aqui? X. Vai separar todos os números aqui por X. Tudo que eu coloco dentro do printf, ele aparece. Olha lá. Opa, é que eu não tirei a vírgula aqui. Tá? Então vou deixar a vírgula aqui só para quê? Para facilitar a nossa visualização aqui embaixo. Olha lá. Opa! Faltou vírgula. Ah, professor, mas eu aqui em cima, né, ele está pedindo uma sequência de números de 1
a 10. E ele está começando no 0. Como vocês acham que a gente vai resolver isso? É só colocar o primeiro número igual a 0, mudar, colocar número igual a 1. Isso, que aí ele vai começar com 1, né? Eita, apagou a minha outra tela aqui. Repetição. Vou salvar isso aqui. Então, se eu colocar aqui com 1, o que ele vai acontecer? Ele vai começar com 1 e vai, olha lá, até o 10. Se eu quisesse, teria como fazer 3 de 2 em 2, 3 em 3? Tem. Como é que eu faço para um número? Por exemplo, eu tenho o número 1, eu quero que ele vire número 3. Eu tenho que fazer o que com ele? Somar 2. Como é que eu faço o comando para ele somar 2? Vocês lembram? Tem que colocar número igual a número mais 2? Isso, perfeito, é isso mesmo, tá? Como é que eu faço isso? Deixa eu só... Eu tentaria colocar depois do int número. Aqui, ó. Aqui é o incremento, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer um comentário aqui só para ficar fácil a visualização. Quem que é esse aqui? É o início. Início, tá? Aí ele tem quem? O enquanto, né? Ou seja, né? Até onde? Até o fim, né? Uhum. E aqui ele tem o incremento. Incremento, tá? Então, número recebe número mais 2. Tá? Vamos ver? 1, 3, 5, 7. Porque ele começou no 1. Ah, professor, eu quero que ele comece no 2. O que eu faço? Aqui. Olha lá. E eu quero até 10.000. Olha lá. Toda a sequência de 2 em 2. Fácil? Peraí que eu tô fazendo. Tá. Então, deixa eu copiar isso aqui. E é o ponto e vírgula que usa dentro do for. Isso. Para separar o início, o até e o incremento, você usa o ponto e vírgula, tá? Isso mesmo, bem pensado. Eu não ressaltei isso. Ah, deu aqui. Tô. Deu? Beleza. Então essa é uma estrutura de repetição. Ah, professor, eu posso colocar um if dentro desse for? Posso. Por quê? Posso colocar tudo que eu quiser dentro da chave, é o mesmo procedimento. Quando eu abro chave e fecho chave, eu tenho um bloco diferente. Só será executado quando esse for aqui, né, estiver funcionando. Enquanto ele estiver funcionando, ele vai ficar rodando aqui, né? Então vamos supor, eu vou colocar aqui só até 100, tá? Vamos ver se ele
aparece na tela, fica melhor um pouco, porque senão fica muita coisa. Olha só. Né? Professor, mas eu não gosto do número 44, por exemplo. Eu não quero imprimir o 44. O que eu faço? Né? If, né? O que eu faço? Número igual a 44. Se ele for 44, eu quero que ele imprima o quê? Uma mensagem de erro, né? Printf. Opa. Erro. Opa. Que tal? Se não, aí ele imprime um número. Então esse cara tem que estar onde? Ele tem que estar dentro do else. Porque ele não vai imprimir o 44. Então, se o número é 44, ele imprime essa mensagem de erro. Se não, ele imprime o número normalmente. Então ele vai pedir 2, 4, 6, 8, tal. A hora que chegar aqui no 44, ele vai imprimir erro, depois 46 e assim por diante. Vamos ver? Olha lá. 2, 4, 6, 8, 42, erro, 46. Então, cada vez que ele passou aqui, ele perguntou se o número era 44 para imprimir ou não. Eu tenho um erro também. Qual? Pode falar. Troca o 2 por 1, o número 2 por 1. Aqui? E roda. Isso, e roda. Ele não vai aparecer o erro aqui, tá? Por quê? Porque não vai existir o número 44, porque ele está pulando de 2 em 2. Então só teremos números ímpares, tá? Então vamos ver. É isso que você fala? Isso. Por que ele só vai até o 99 e não vai até o 100? Quando eu coloco 2, ele vai até o 100. Por quê? Porque ele pulou do 1, 3, 5, 7, 99. 99 mais 2, ele vai dar 101. Porque ele só vai dar número ímpar. Isso, porque ele 99 mais 2, ele vai para 101. Aí ele não imprime, só por isso. Ah, tá, entendi. Não, é falta de inteligência. Não é que a gente está aprendendo, é isso mesmo. Né? Aí, que bom que você percebeu que ele já não fazia. Esse tipo de questionamento, quando a gente está estudando, é o que faz a gente compreender a programação. Tá? Vou até fazer aqui. Fiquei com vergonha. Não tem que ter vergonha não, é isso mesmo. Né? Porque você olhou e falou, mas por que não está imprimindo 100 se ele está pedindo para ir até 100? Né? Mas não é que ele está pedindo para ir até 100, ele só vai fazer enquanto isso aqui for verdadeiro. Né? Quando isso aqui for falso, ele para. Independente se ele deu 100 ou deu mais. Né? Perfeito, é isso mesmo. Mais alguma dúvida? E se eu fizer assim? O que ele vai imprimir? Número vezes 2. Vezes ele mesmo. Isso. Olha lá. Primeira vez que ele passou, ele era 1, imprimiu 1. Aí ele vai número mais número. Número mais número é 1 mais 1. Ele virou 2. Outra vez que ele passou, ele já é 2. Número mais número é 4. E assim por diante. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui, com incremento, com coisa, né? Logicamente o if aqui ele não vai fazer. Dúvidas? Não. Tá. Então vamos fazer outra coisa. Posso colocar um um scanf aqui? Printf digite o, olha só que legal, o valor, tá? Vou colocar só 10 aqui, tá, gente? Senão vai ficar muita coisa aqui. Número mais. Número mais, vocês lembram o que era, né? Vai de 1 em 1. Digite o valor.
scanf percentual I, isso, vírgula, e comercial, valor, tá? Só que eu tenho que ter aqui declarado também o valor. Eu declaro o valor aqui fora do if, porque senão ele vai ficar declarando toda vez, né? Pode dar erro. Eu só estou usando a variável valor, né? E olha só, quando eu executar, digite o valor 1, 2, 1. Olha só, ele vai pedir 10 vezes. Fácil isso? Ah, professor, mas eu quero saber qual que é a vez que ele está pedindo 10 vezes, mas eu não sei, tudo ficou sempre igual. O que eu faço? Eu não tenho esse número que está crescendo de 1 em 1, eu posso colocar o... Aí eu ponho o percentual I, né? Vou colocar essa bolinha aqui só para enfeitar, tá? Que é o de... Opa! Ah, ele não faz. Ou um valor e eu coloco o quê? Oh, desculpa, número, né? Número. Opa. Vamos ver? Digite o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Opa, passei, tá? Então vocês perceberam que ele vai mudando, né? O professor, Oi. naqueles exercícios que pedia assim, digite 3 valores e dê qual que é o maior. Eu poderia usar essa configuração, essa programação para ele digitar os 3 valores ou não daria certo? Dá, mas aí você tem que ir perguntando e já vai fazendo a pergunta quem que é maior e armazena sempre o maior. Você pode digitar 10 valores. Vamos fazer o seguinte. Perfeito a sua dúvida. Eu Gostei. usei esse programa aqui, só que ele digita os valores, aí chega no final, o programa termina. Isso, é isso mesmo, porque ele não faz nada, né? Tá certo. Então olha só. Ó. Vamos ver. Faça um programa que peça 5 valores e mostre o maior. Será que é muito para vocês saberem fazer isso aí? Acho que a gente está acompanhando até aqui. É. Porque o que vocês vão fazer aqui? O que vocês têm que fazer? Tem que pedir valor. Aí dá para fazer ele bem simplesinho assim. Eu podia fazer que nem vocês fizeram antigamente. If, cada um armazena numa variável. Agora eu posso pego o número e só pergunto se ele é maior ou não. Ali mesmo. Se ele for maior, eu armazeno em outra variável chamada maior, por exemplo. Vamos tentar fazer? Eu vou deixar vocês fazendo aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu já faço. Tenta aí. Vamos ver só se a gente consegue. Vocês tentando, mesmo que não conseguir, a hora que eu for fazer, vocês falam, tem uma lógica, né? Que aí vocês conseguem compreender. Se eu fizer diferente de vocês, e você também conseguir fazer e der certo, também tá certo. Aí cada um tem uma lógica diferente, tá?
nome do somatório? Oi? Como que é o nome desse? Ah, não, eu entendi. Tá. Um pouquinho. Não tá aparecendo nem para chamar o primeiro, segundo, terceiro número. O meu também tá zoadão. O meu apareceu primeiro só que fui mudando o código, não apareceu nem no primeiro, não. Vocês querem que eu já faça ou querem tentar mais um pouco? Ou querem me acho mandar o de vocês para eu alterar? Tá igualzinho do senhor. Dá um play nesse do senhor aí, para ver o negócio. Ó, o primeiro valor. Pronto. Acho que eu errei. Dá uma olhadinha aqui se não faltou um ponto e vírgula. Era um pouquinho, acho que Aqui depois não tem ponto e vírgula, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui. Peça 5 valores. Então ele vai começar no 1 menor ou igual a 5. Pode ser? Eu tenho que ter um valor e eu tenho que saber qual que vai ser o maior valor, né? Então eu vou criar uma variável aqui para armazenar o maior valor, né?
essa variável, depois eu volto aqui então, vamos lá. Ele já vai perguntar, digite o tal valor, né? Número. Qual que é o valor? Ele vai digitar if, né? Se o meu valor for maior que o maior valor que eu tenho armazenado, né? Eu vou fazer alguma coisa. Qual é o maior valor que eu tenho armazenado? Eu não tenho valor nenhum armazenado nele, certo? Então eu vou escrever aqui que ele vai começar com 0, né? Então lá no começo eu digo que ele recebe 0. Eu poderia colocar aqui ou diretamente aqui, ó. Quando eu inicio a variável eu já posso colocar um valor para ela. É a mesma coisa, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dizer que ele é 0. Se o meu valor digitado for maior do que o maior valor que eu tenho armazenado, né? Querem que eu mude o nome dele para maior armazenado? Armazenado, tá? Maior armazenado. Então, qual que vai ser o maior valor armazenado? O maior valor armazenado, ele já não é mais o 0. Por exemplo, se eu digitei 2, ele vai ter que armazenar esse valor que eu digitei. Qual a variável que tem o valor que eu digitei? Qual que vocês acham que é? Não, o número é a contagem só. É o valor, né? Isso, perfeito. E aí pronto. Terminou tudo. O que ele vai fazer? Printf lá no final. Vocês viram que eu saí aqui do if, do for, ó. Esse for começa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a vantagem de fazer indentação? Ele faz até um risquinho aqui, ó. Que eu sei que esse aqui tá terminando o for. Tá? Então, o que eu vou fazer? O maior valor é 2 pontos percentual i, que é o link de quem? Quem que eu vou imprimir aqui? Valor? Maior armazenado ou número? Maior armazenado? Isso, porque foi o maior valor que eu armazenei. Tá? E aí, ponto e vírgula. Então vamos lá ver se funciona. Olha só. Digite o primeiro valor. 1, né? 6, 3, 8 e 2. O maior valor armazenado é 8. Vamos rodar de novo. Né? Vou colocar aqui o maior valor 9, né? Depois vou colocar todo o valor baixinho. Qualquer posição que eu digitar, ele vai fazer. Olha lá, o maior valor é 9. Vamos executar de novo. Agora eu vou colocar todo o número baixinho. Lá no último eu coloco o valor maior. Olha lá. Então funcionou. O que faltou no de vocês? E se fosse o menor? Não, o que faltou foi construir essa outra variável, igual a 0 e depois igualar ela ao valor. Ah, tá. Faltou Isso. tudo, né? Se fosse o menor? O menor. Boa. Façam agora com o menor. Me mostre o menor. Boa. Tentem fazer esse com o menor aí. Vai ter que mudar umas coisinhas, né? Peraí, nem pode. Bom, esse é o da Carol, né? Vocês querem que eu faça de acordo com o outro lá? Deixa eu pegar lá o outro. Deixa eu voltar lá no... Cadê estudo de repetição? Então, olha só. Vou fazer... Deu certo agora. Beleza, é isso aí, ó. Olha só. Número, que é o contador, né? O valor que eu vou digitar, e número maior armazenado. Eu vou colocar aqui menor. Menor armazenado. Tá?
menor armazenado recebe quanto? Olha só, se eu deixar o zero. Vou deixar o zero. Se o valor for menor que o menor armazenado, o menor armazenado vai receber esse valor, né? E logicamente aqui, né? Se eu executar aqui, ele sempre vai dar o zero lá no final, independente do valor que eu coloque, tá? Por que zero? Era o erro que eu estava fazendo ali, ó. Porque o menor valor armazenado é zero. Eu posso colocar aqui, sei lá, um número grande, né? Então, né? Se eu digitar 123, né? 155, né? 2, 6 e 99, ele vai me dar o 2 agora. Legal esse? Legal, legal. Bacana. Essa é a ideia. Então vamos lá. Vou fazer o 3 aqui. Faça um programa de ler 5 números e informe a soma e a média dos números. Vou deixar vocês fazendo. Um pause na gravação. Pronto? O que está errado aí, professor? Então olha só. Vamos analisar aqui o da Rebeca. Fez as contas aqui, ó. Essas contas você fez antes de receber o valor, né? Fora do if. Então ele abriu a variável, já vai fazer a conta. Aí provavelmente vai dar erro, porque não existe valor aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Já dá um problema aqui. Por quê? Porque você está jogando um valor nele que não existe. Está vazia a variável. Então você tem que digitar o valor e aí somar o coisa. Então vamos colocar aqui, ó. Então, essas duas contas elas têm que ser dentro do... Opa. Dentro do for. Isso. Ah, peraí, stop. Dentro do for. Por quê? Para você toda vez fazer, tá? Então você vai digitar um valor, vou organizar aqui. Você vai digitar um valor, né, e ele vai... Ah, tá. Então você vai digitar um valor e ele vai fazer essa soma. Então olha só, se eu digitar 1, a primeira vez que passou aqui, soma vai receber quanto? Nesse caso? 1, né? Valor é 1 mais 1. Ele vai receber 2. A próxima vez que passar aqui, eu digito 1 de novo. Quanto que ele recebe? 2. Se eu digitar 10, ele vai receber quanto? 20. Então não é valor mais valor que eu tenho que armazenar. A soma eu tenho que armazenar o valor que eu tenho armazenado em soma no início e mais o valor que eu digitei. Então o soma aqui, ele tem que começar com 0 e eu colocar aquele valor inicial de soma que eu tenho, né, e mais o valor, né? E a média é o quê? A média eu nem preciso fazer aqui dentro. A média eu posso fazer aqui fora, tá vendo? Por quê? Porque eu só preciso calcular uma vez. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade de números que eu tenho, que é 5. Né? E aí sim eu imprimo soma e média. Vamos ver se funciona? Não sei se tem mais alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Int double. Aqui, ó. O média, ela é float, né? Ô, caramba. Stop. Então aqui é
ponto 2F. Né? Opa, não entrou não. Gente, F a média é ponto 2F. É para colocar um valor aqui. Ó. Vamos ver se ele ainda... Ó, digite o primeiro valor. 2, 4, 6, 8 e 10. Tá certo? 10, 20, 30. Isso aí. Média, né? 30 dividido por 5 dá 6. Tá certo. Esse aqui, só alinhar esse cara aqui direitinho, né? E essas linhas aqui não preciso ter lá. Errei a ordem. Exatamente. Esses errinhos a gente acaba cometendo mesmo, tá? Normal. Como é que eu resolvo isso? Treinando. Seu deu certo? Quer passar aqui pra gente ver? Não, eu tô tentando adaptar dela pra poder ver se vai dar certo. Mas as minhas chaves não estão fechando. Ah, tá. Sempre presta atenção nas chaves, tá? Então olha só, vocês devem estar um pouco cansados também, cansados, né? Se vocês quiserem a gente continua. Não tem problema. Mas acho que agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá, mais, nós fizemos 3, né? Eu separei mais alguns exercícios. Eu vou fazer mais, que vai ficar pouco. Em Portugal surgiu esse porcentagem 2F. Porcentagem ponto 2F é o link para a média, né? Que em vez de ser porcentagem I, é porcentagem F, tá? Ah, o Só... I é do link, o F é do float. Isso. Link, E o ponto... porque assim, eu coloquei. Isso, o ponto 2 é porque tem 2 casas decimais. Se eu colocar... Ah, entendi. Tá? É só por isso. Entendi. Não, beleza. Ah, é joia. Deu. Perfeito. Funcionou? Vou rodar agora. Ah, funcionou! Funcionou! Perfeito. Vocês viram que apesar de estar mais difícil, está mais legal, porque agora a gente tem mais possibilidades de fazer as coisas, né? Então já dá para ir juntando, né? Depois que a gente começa a ver a estrutura de repetição, fica mais legal, que aí abre, né, o conhecimento para a gente adquirir, construir mais coisas. Então agora dá para a gente trabalhar. Fica mais difícil, mas fica mais legal, eu acho, né? Na minha opinião, pelo menos. Então o que eu vou fazer? Eu separei ali mais 4 exercícios para a próxima aula. Não vai ser para entregar não, né? Aí depois eu separo lá um para fazer de avaliação. A avaliação, conforme a gente havia conversado na aula passada, não vai poder ser no dia 30 realmente, né? Porque eu tenho que encerrar tudo dia 29. Nossa aula é no dia 27, na quarta-feira. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Vocês me entregam esses 4 exercícios que é para a próxima aula. Vocês vão me entregar como avaliação e eu vou pedir para entregar até a aula da quarta-feira. Pode ser? E aí fica 4 exercícios de avaliação. E aí a gente treina mais ali outros exercícios, né? Só para a gente ir avançando e mostrando para vocês como é que faz. Mas aí a avaliação já fica feita, que aí acho que fica mais tranquilo para vocês. O que vocês acham? Sim. Pode ser? Então vou mudar a avaliação lá para o dia 27. Vou criar mais o exercício do dia 27 e vou postar esses 4 exercícios aqui para
para avaliação, tá? E aí eu vou postar isso tudo hoje. Tranquilos? Tranquilos? Ótimos fáceis, professor. Não, tudo facinho, tudo tranquilo, pode deixar. Nossa, nessa última teve um que só Jesus na causa. Não se preocupe, o importante é vocês estarem tentando fazer, que nem vocês fizeram, pesquisaram, foram buscar. Essa é a ideia. Né? Ninguém está aqui treinando para ser programador. Você vai, né, um programador profissional, que mesmo se fosse, começa treinando dessa forma. Aí, logicamente, a gente tem umas estruturas a mais, né, que são fluxogramas, né, estrutura de diagrama de blocos e assim por diante. O caso de vocês é para o desenvolvimento do raciocínio lógico. É vocês conseguirem achar uma lógica para resolver esses problemas aqui. Então, como é que eu vou construir? Que nem vocês fizeram aqui, né, nesse exercício que a gente viu por último. Eu tenho que fazer a média, então eu vou armazenando valores. Como é que eu faço? Vou lá. Aí você coloca, logicamente, coloca ali no lugar errado que ele não vai conseguir armazenar. E conforme a gente já vai resolvendo, vocês já vão, na próxima não erra mais. Né? Ou se errar, o que está errado aqui? Olha lá naquele exercício que você já fez. Né? Ou no exercício que eu mesmo fiz, né? Ou que a gente resolveu em aula. Qualquer um deles. Sempre buscando exemplos. Aí quando você for fazer uma coisa, né, que você, fora da aula, né, quero desenvolver mais, né, que nem a Carol que vai fazer R, né? Então ela vai lá buscar um exercício em R, lá tem que fazer uma coisa. Ela acha alguma coisa semelhante, não vai ser o mesmo. Então ela olha, como é que foi feito aqui? Dá para fazer assim, dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. Essa é a ideia. Então na hora que vocês forem trabalhar com programação, entender a lógica de como pensar. Eu estava lendo um livro, ele fala que o importante da programação não é você fazer um programa, porque hoje em dia quem não faz um programa não sabe pensar. Você aprende a pensar de acordo com a linguagem, de uma forma completamente distinta de neurolinguística. Exatamente. E cada um vai desenvolver a sua lógica. Então você pode fazer um programa de uma forma e eu fazer de outra. E os dois funcionarem e dar o mesmo resultado. Não tem problema. Né? E às vezes você consegue, né? Que nem você falou lá, de deixar o programa mais lento, o computador ficar mais lento por causa do programa. Isso tem realmente. Né? E aí você vai, dependendo da linguagem, você vai ver o que deixa ela mais lenta ou do que deixa ela mais rápida. Aí você vai estudando, com o tempo isso você aprende. Mas é específico mais de cada linguagem que você está usando. Né? Mas não é errado, dando o resultado correto é o que importa. E para nós aqui, entender essa forma de pensamento do computador, que é o que? Desenvolvimento do raciocínio lógico de vocês, que é o objetivo dessa matéria dentro de matemática e dentro das engenharias que a gente está estudando. E lá dentro da medicina também, para fazer os cálculos estatísticos, né, que a Carol está estudando. Isso, essa é a ideia. Então, muitas vezes, né, vocês estão vendo que eu não estou usando livro aqui. Nós estamos fazendo tudo na prática. Por quê? Exercício. O nome já diz. Nós vamos exercitar. É treinar a forma. É como você pegar um joguinho, você passa uma fase, você vai passando outra. Se vocês pegarem aqueles exercícios da primeira aula, lá nos primeiros exercícios, vocês vão olhar, nossa, como eram fáceis. Né? E aí, lá quando a gente estava fazendo, nossa, que difícil que era. Mesma coisa, você pega um joguinho, você não sabe jogar, você vai na primeira fase, lá você sofre para passar. Você está lá na 10ª fase, você começa o jogo de novo. Né? Pega a primeira fase, você passa rapidamente. Por quê? Porque você desenvolveu essa habilidade. Né? Então, ficamos assim, quarta-feira vocês já me entregam a avaliação e eu vou deixar a avaliação para quarta-feira até, né, meia-noite, 11h59. Aí até a quarta-feira vocês me entregam e aí a gente faz mais alguns outros exercícios lá na quarta-feira. Combinados? Pode ser? Vocês têm ainda alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ou estão sabendo tudo? Sabendo tudo nunca está, né? Mas da aula de hoje deu pra... Joia. Qualquer dúvida... Joia. Então vão fazendo, qualquer dúvida vocês vão perguntando lá no WhatsApp, vão buscando, né? Eu vou ver se essa aula não dá aquele problema lá de demorar para abrir, né, a leitura, porque eu não consegui fazer isso realmente. Não sei o que aconteceu, né? Tanto que eu mudei até a resolução do vídeo.
Tá? Mas eu vou postar esse vídeo hoje e a gente já faz tudo isso daí. Feito? Então, boa noite, gente. Bons estudos. Descansem. Que amanhã tem mais, pra vocês se divertirem aí. Tá bom? Oi? Na quarta-feira será às 20 horas também, né? Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.